vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 24. Fique com a sua Bíblia aberta em Gênesis 24. Hoje nós vamos continuar, não sei se talvez seja o último estudo ou não, Deus sabe, sobre fidelidade. Nós estamos falando sobre crescendo no Espírito. Não tem como crescer no Espírito sem o item fidelidade. Então, o crescimento no Espírito é uma coisa grande, fidelidade é um ponto dentro do nosso crescimento no Espírito. Amém? Vamos orar então? Põe a mão sobre a sua cabeça assim, ó, igual que estou fazendo, e diga assim: Senhor Jesus, obrigado. O Senhor é o meu cabeça, porque eu sou a igreja, o Senhor é o cabeça da igreja. Agora, Senhor, a minha mente está debaixo do teu controle, do controle do teu Espírito Santo. Eu vou receber a tua palavra, ela vai ser entendida na minha mente, vai cair no meu coração e vai produzir todo o fruto que o Senhor tem para mim. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós estamos aí, hoje nós vamos falar sobre os resultados da fidelidade. Quando uma pessoa é fiel, o que é que acontece como consequência, como resultado da fidelidade, ok? Primeiro vamos falar mais um pouquinho, nós temos falado todos esses dias que eu estou fazendo, o estudo já é o quarto, sobre o que é fidelidade, mas hoje nós vamos dar mais uma definiçãozinha ainda para ampliar. Ser fiel significa ser fiel à palavra ou à promessa que você fez. Isso é fidelidade, é quando você faz uma promessa ou você dá uma palavra, você é fiel a isso. Isto é, você cumpre o que prometeu fazer, que disse que ia ser. Ser firme em fidelidade e ser consistente com a verdade. Se você disse alguma coisa, então você precisa ser consistente com isso. Você precisa permanecer naquilo que você disse, naquilo que você se propôs, ok? Um dia você disse que o teu coração era de Jesus e que Ele era o teu Senhor. Então aí vem a fidelidade, ok? Um dia você prometeu para alguém alguma coisa e vem a fidelidade, ok? É ser consistente com a verdade. É ser uma pessoa fiel e leal, confiável e crível. Fiel e leal, confiável e crível. O que quer dizer isso? Dá para acreditar em você. Se você disser para mim, não preciso perguntar duas vezes, posso descansar nisso, a coisa vai acontecer, porque você é fiel. Amém? Eu posso crer em você, eu posso saber que é assim. Eu vou ser leal com você, eu não vou dizer uma coisa na tua frente, fazer outra coisa depois que você não está presente. Isso é falta de fidelidade. Então eu vou ser leal, ok? Você pode confiar em mim, ok? Minha palavra é sim, sim, não, não, ok? A promessa que eu fiz, o que eu disse que eu ia fazer, ainda que me custe, eu vou fazer, ok? Eu estou nesse processo de aprendizado. A fidelidade é uma coisa que a gente aprende também. Ela é um fruto do Espírito. Então, ela não está em mim naturalmente, é o Espírito Santo que produz. Mas como eu tenho o Espírito Santo, o que eu já tenho? O seu fruto. Aí uma pessoa diz assim: eu tenho o Espírito Santo, mas não está produzindo fruto. Que negócio! Isso é impossível. Se você tem o Espírito Santo, você tem todo o fruto do Espírito Santo já. Ah, pastor, mas então o que acontece comigo? Ter o fruto do Espírito Santo é uma coisa. Você deixar o fruto do Espírito Santo dominar a sua vida. Você deixar ele controlar as tuas ações. Você deixar ele agir em você, não você, aí é outra coisa. É nessa área que eu disse que nós temos que aprender a sermos fiéis. É um exercício. Muitas vezes nós dizemos uma coisa e disse: que foi que eu disse? Não deveria ter dito, mas agora já disse. Então vai até o fim, ok? Deu para entender? Então isso é fidelidade. Vamos para a nossa introdução. Aliás, estamos nela, né? Vamos para o primeiro ponto da nossa fidelidade. Há algumas marcas da fidelidade. Sabe, quando você olha hoje em dia, aqui nos Estados Unidos é bem comum, as pessoas têm tatuagens, né? Então a pessoa faz uma tatuagem, ela pôs uma marca, né? Eu me lembro a primeira vez que o André, o meu filho, que é pastor, chegou para mim e disse que ele queria fazer uma tatuagem. Eu disse: André, uma tatuagem?
Ele falou, ué, pai, quero fazer uma tatuagem. Sabe que tatuagem que eu quero fazer? Eu quero pôr aqui no meu braço o leão da tribo de Judá. Eu falei, eu acho que essa dá para fazer. O leão da tribo de Judá. Porque quando você põe alguma coisa em você, você está fazendo uma declaração. Então, essas tatuagens malignas que tem por aí são declarações malignas. Mas se você pôr aqui no teu braço direito o leão da tribo de Judá, essa é uma boa declaração. Então, há marcas. Na nossa vida há marcas, ok? Nós temos tanto marcas boas como marcas ruins. Na nossa alma, às vezes, ela fica marcada pelas experiências que a gente passou. Às vezes a gente passou por experiências muito más. E isso fica marcado na nossa alma. E Jesus quer tirar essas marcas. E Ele quer pôr as marcas dEle na nossa vida. Então a fidelidade, quando nós começamos a viver a fidelidade, ela começa a deixar marcas na nossa vida, ok? A primeira coisa que nós temos que saber é que a fidelidade opera baseada no poder de Deus, versículo 12 do nosso texto, ok? Capítulo 24 de Gênesis, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. E disse consigo, era o servo que Deus mandou, que o Abraão mandou buscar uma noiva para o seu filho. Vocês conhecem a história. O Senhor Deus, o meu Deus de Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Veja, a primeira marca da fidelidade é que quando nós somos fiéis, nós não operamos por a gente mesmo. Porque quando a gente operar por a gente mesmo, a gente está operando numa coisa chamada carne. Isso que estão na carne não podem agradar a Deus. Está lá escrito em Romanos. Então, quando nós operamos, uma das marcas da fidelidade é que nós operamos baseados no poder de Deus. Então, a história aí que nós estamos lendo, que nós vamos meditar hoje, é o servo do Abraão. Era o servo mais confiável que ele tinha, mais velho da sua casa. Tem mais, era o servo que controlava todas as coisas na sua casa, administrava as suas coisas. Nesse texto aí, esse servo é um símbolo do Espírito Santo. Ok? E Abraão é um símbolo do Pai, Deus o Pai. E Isaac é um símbolo de Jesus. E agora está o Pai mandando o seu servo, o Espírito Santo, buscar uma noiva para Isaac, Jesus. Entenderam? Essa é mais ou menos a linha da história que está aí. Então, Abraão chama o servo que ia agir no poder do seu Deus, que tinha aprendido com ele como andar, era de toda confiança, ele não ia mandar ele fazer uma coisa e ele ia fazer outra, era um servo fiel, ele tinha essa marca da fidelidade. Então, veja a oração que o servo fez. Ele estava indo para buscar a noiva para o Isaac, mas buscar uma noiva para alguém é um negócio difícil, ainda mais numa terra que não conhece ninguém, que era o caso dele. E ele disse consigo, ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Entendeu? A dependência. Me acuda, Senhor. Socorro. Eu tenho que levar uma esposa para o filho do meu senhor. Ela não pode ser qualquer uma. O meu senhor disse que ela tem que ser uma esposa especial, da linhagem dele. Não podia tomar dos cananeus de nenhum lugar da terra. Então agora, Senhor, isso é uma coisa impossível para mim. Senhor, entra em ação. Senhor, é no teu nome, é no teu poder. Me acuda, socorro. Essa é a primeira marca da fidelidade. É dependência do Senhor, ok? É não fazer as coisas por si mesmo. Essa história do servo de Abraão é uma coisa tremenda quando a gente lê. Porque esse é um princípio na Bíblia mostrando, é um símbolo na Bíblia mostrando como é que o Espírito Santo faz a vontade de Jesus. Porque sabe, o Pai mandou Jesus, morreu por você. Jesus enviou o Espírito Santo para buscar a noiva. Ok? Você é a noiva. Então a primeira marca da fidelidade é aquela operação baseada no poder de Deus. Não vai por você mesmo. Segunda marca da fidelidade é confiar na soberania de Deus. Versículo 13 até o 20. Veja, então ele é fiel, ele está dependendo do Senhor. Agora veja o que começa a dizer o versículo 13 aí da nossa Bíblia.
Então, ele diz assim, ó, como vês, ele disse, o servo falando, como vês, eu estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo da cidade estão vindo para tirar água. O que ele fez? Ele fez o dever de casa. Ele falou, tem que arrumar uma esposa para o meu senhor Isaac, para o filho do meu senhor Abraão. Aonde que eu tenho que ir? Aonde que as garotas vêm? Ah, elas vêm buscar água na fonte. Então, ele fez o seu dever de casa, ele foi na fonte. É uma fé com obras, mas não é uma fé com obras da carne. É uma fé com obras de independência de Deus. Me acuda, Senhor. Agora ele diz, Senhor, eu estou aqui, as jovens vão sair para buscar água, Senhor. Agora vai sair muita jovem para buscar água. Como é que eu vou saber qual que é? Então ele coloca perante o Senhor um propósito. Ele diz assim, concede que a jovem a quem eu disser, por favor, inclina o teu cântaro e dá-me de beber. O cântaro é aquele negócio de barro que elas levavam assim sobre o seu ombro, era um jarro grande, e eles levavam água para casa. Inclina o cântaro, dá-me de beber. E ela me responder, bebe. E ela for na frente e disser, também eu darei água para os teus camelos, seja essa a que escolhestes para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu Senhor. Gente, espera aí um pouquinho nesse versículo, antes de ir para o próximo. Esse pedido é quase que um pedido impossível. Sabe por quê? Porque na nossa sociedade hoje seria fácil, mas nós temos que pensar na sociedade daquele tempo. As mulheres usavam um véuzinho assim. Elas não falavam com o homem na fonte. Não falavam principalmente com o estranho. Um camarada que era estranho. Não falavam. Então veja, ele está fazendo um pedido que ele podia saber, que ele teria certeza quando respondesse. Aí às vezes está nosso problema. A gente faz um pedido meio bobo, daí quando Deus responde a gente não sabe, peraí, isso pode ter acontecido por acaso? Aí a gente não tem certeza. Então ele fez um pedido que não tinha outro jeito de acontecer. Ou Deus estava no negócio e a menina ia ser a menina que Deus tinha, ou não acontecia. Então ele falou, ó, tem que dar água para mim, e daí ainda tem que dizer mais uma coisa, vou dar água para os teus camelos. E sabe, ele tinha bastante camelos. E já ouviram falar, já viram essa expressão, beber água igual camelo? Camelo bebe demais. Essa menina teve que trabalhar muito tirando água para os camelos. Porque eles têm aquela corcova assim sobre eles e eles guardam água. Então eles bebem. Bebe igual camelo. É muita água. Então propôs isso perante o Senhor. Gente, essa é uma característica da fidelidade. A fidelidade está tão concentrado em fazer as coisas da maneira do Senhor, que ele decide depender totalmente do Senhor para fazer a vontade dele. Às vezes, irmãos, nós não entendemos esse princípio. O Senhor quer que a gente faça alguma coisa, nós dizemos, sim, vou fazer. Tem um texto que me impressiona na Bíblia sobre o povo de Israel. Lá no Êxodo 20, 19, esse texto está. Moisés tinha subido no monte, estava lá para trazer as tábuas. Antes que trouxesse as tábuas, Deus falou com ele, e Deus disse, volta lá e diz para o povo, não chegue no monte, o Senhor vai falar comigo, põe aqui uma corda em volta, se chegar a ovelha morre, se chegar o homem morre, não se aproxime de um monte, porque o Senhor vai falar. Sabe o que o povo disse? Diga lá para o Senhor que fale, e está escrito lá no capítulo 19, tudo que o Senhor disser, nós obedecemos. Que bobagem. Eles não teriam jeito de obedecer nunca. Aí então Deus vem sobre o monte, e Deus começa a trabalhar e a falar com Moisés. E sabe o que acontece? O monte fumega, parece que vai ter um vulcão soltando lava. E treme toda a terra. E o povo vê raios, relâmpagos vindo sobre o monte, uma nuvem espessa cobre o monte, e voz como de trombeta saindo, e o povo se apavora. E sabe o que acontece? Aí quando Moisés desce e fala com eles, diz, Moisés, não fale mais o Senhor com a gente, fale você. Pensaram que podiam fazer as coisas do Senhor por eles mesmos. O servo entendeu isso. O servo, fidelidade é confiar na soberania de Deus.
Deus é soberano, Ele vai na frente para fazer a coisa. Você não tem que operar por você mesmo, você só tem que ver o que o Senhor está fazendo. E aí vem a grande lição. Tem muita gente que não tem a mínima ideia de como ver o que o Senhor está fazendo. Aí está uma lição. Proponha um sinal impossível. Como Abraão fez. Ela vai me dar de beber, baixar o cântaro e vai dizer ainda, traz aqui os camelos, vou dar água para tudo que é camelo. E assim então, se isso acontecer, eu sei que o Senhor está operando e essa é a menina. É essa a escolhida. Entendeu? Nós temos que sempre cumprir a vontade do Senhor na obediência. Nós temos que cumprir a vontade do Senhor na dependência dEle. Ele é soberano, Ele vai à frente. Gente, Deus não vai dizer nada para você fazer que Ele não vá junto com você fazer. E que Ele não prepare para você fazer. Então isso é uma marca da fidelidade. A primeira marca é você opera baseado no poder de Deus. A segunda, você confia na... O que nós estamos falando? Na fidelidade. Você confia na... Não, é outra palavra que nós estamos dizendo. Volta o slide. Veja no slide. Você confia na soberania. Teu Deus é um soberano, gente. Soberano sobre o universo, sobre a tua vida. Agora veja, sobre o universo Ele faz a vontade dEle do jeito que Ele quer. Mas sobre você, que é filho, Ele quer que você entre no acordo com Ele. Para Ele operar. Você que é filho, Ele quer que você opere junto com Ele. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperador é uma pessoa que opera junto. Então temos que confiar na fidelidade, na soberania de Deus. Essa é uma marca da fidelidade. Outra marca da fidelidade é que procure entender os mistérios de Deus. Veja, gente, para pensar. Camarada que ninguém conhecia, ninguém sabia nada dele, vem para buscar uma moça, para levar para uma terra que não tem nem ideia onde é a terra, não tem nem ideia que tipo de homem é esse camarada com quem vai casar. Não tem nem ideia a distância que vai percorrer, não sabe como é que é a cultura, não sabe nada. Então veja, a terceira marca de fidelidade, a primeira é basear no poder de Deus a sua vida, a sua fidelidade. Fidelidade é confiar na soberania. E a terceira coisa é procurar entender o mistério de Deus. Então isso é um verdadeiro mistério, entender quem é essa menina. Agora vamos lá, versículo 13 até o 20. 13 até o 20? É o 21. Desculpe. É o 21. 21 a 27. Veja aí, então, no 21 ele diz assim, como eu estou aqui ao lado... Vamos lá. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Gente, fazemos um pedido para o Senhor. Senhor, me dá um sinal. E aí, esquecemos, não prestamos atenção. Ficamos com atenção em outras coisas. Então o servo disse, Senhor... Tem aqui o sinal. Eu vou dizer, dá-me de beber. Ela vai dizer, toma. E eu vou dar também para os teus camelos. E Senhor, eu vou ficar observando. Porque se tiver algum traço aí, que eu perceba que não vem de ti, que ela fez o que eu disse, mas não era pelo Senhor, eu não levo. Então ele fica observando para saber. Sabe quando nós oramos ao Senhor, irmãos, quando queremos ser fiéis, quando vem a fidelidade sobre a nossa vida, sabe o que tem que acontecer? Nós temos que ficar atento para ver o que Deus está fazendo. Fizemos lá a decisão para com Deus, pusemos perante Ele o que nós gostaríamos que Ele fizesse, pedimos o sinal, pusemos o sinal, agora temos que ver se Deus cumpriu o sinal ou não. Então tem que ficar atento, porque você está numa missão, tem que ver se Deus cumpriu ou não. Vamos lá.
Outra coisa que temos que entender sobre a fidelidade, essa é uma marca da fidelidade. Outra coisa que temos que entender sobre a fidelidade é que a fidelidade compartilha os mistérios de Deus com todos. Então a primeira marca é o seguinte: não ande. Você não pode ser fiel, gente, sem o poder de Deus. Segunda marca: você tem que confiar na soberania de Deus. Ou você confia que Deus vai, ou para o mundo e desce, e vai fazer por você. Terceira marca: você tem que procurar entender o mistério de Deus. Você tem que ficar atento, vendo se o Senhor levou a bom cabo ou não a coisa, vendo se está na linha que você pediu. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando comigo. E já falou comigo quando me deu esse texto, e está falando agora de novo. Ele está dizendo: veja, eu estou te dando as estratégias para descobrir a vontade do Senhor. E a estratégia é uma coisa chamada fidelidade. Mas a fidelidade tem marcas. Então, quando você precisar de alguma coisa do Senhor, observe as marcas. Essa marca está presente? Está baseado no poder de Deus? Está baseado na soberania dele? Você está confiando? Está baseado? Você está procurando entender? Ou você só fez uma oração assim, já esqueceu, já passou, já foi para outra? E está se movendo por você mesmo. E agora, finalmente, você está procurando a fidelidade compartilha os mistérios de Deus com todos. Veja o versículo 33. Então ele olhou para a menina e era essa. Ele não teve dúvida. E aí sabe o que ele faz? Ele disse assim: olha, o negócio é o seguinte, tem um lugarzinho na sua casa para mim passar a noite lá, com os meus camelos, a minha caravana. Era uma caravana. Tem um lugarzinho, tem feno lá para os meus camelos. E a moça disse: ei, temos tudo, temos um lugar para você, temos feno para os camelos, traz a tua caravana. Porque era uma caravana. Você está pensando que o servo estava sozinho? Nunca. O servo estava levando camelos cheios de riquezas do seu senhor. Você acha que ele era bobo e ir sozinho sem uma escolta? Tinha muita gente. Entenderam? Então ele pediu: tem palha, então vai. E aí o que acontece? Aí eles vão, entram na casa, saúdam, e ele disse: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma coisa aqui para dizer. Eles dizem: aqui está a comida. Ele falou: antes da comida é a missão. Jesus não disse isso? Em João 4, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Qual é a tua comida? A comida do servo era essa, fazer a vontade. Então põe a comida. E ele disse: não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Então o Labão, que parecia meio líder na casa, né, ou pelo menos era bem atrevido, né, era filho. Ele disse: então fale. Vamos lá. E ele disse: sou servo de Abraão. Aí ele disse um nome conhecido. Todo mundo conhecia Abraão. Ok? Todo mundo conhecia Abraão. Entendeu? Se você for prestar atenção aí na história, o Abraão era, tem que olhar lá direitinho, mas ele no mínimo era irmão do pai do Labão. Se você for olhar lá na história, ele é bem chegado. Então, o Abraão, a história dele, a saída dele, era bem conhecida. Então ele disse: o Senhor abençoou muito. Quero dizer para vocês, hein? Quando ele saiu daqui, o Abraão, ele entrou na vontade do Senhor e o Senhor fez ele um camarada, o que diz aí? Muito rico. Não é riquinho, é muito rico. E o Labão, você já sabe quem é o Labão, né? Porque já leram a história dele. Depois chega lá o pobrezinho do parente dele, o Jacó, e aí ele tenta explorar, porque já sabia que o pai era muito rico, né? Então, o que acontece? Deu-lhes bois, ovelhas, prata, ouro, servos, camelos e jumentas. É muito rico o homem. Então, o Labão está ouvindo a história, ele está contando a história. Amados, então veja, um ponto da fidelidade, uma marca da fidelidade, é que a gente tem que compartilhar os mistérios de Deus, como Deus está fazendo. Às vezes nós calamos,
Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida e nós não compartilhamos os mistérios de Deus. Aí a nossa missão não tem sucesso. Porque vocês acham que o Labão, a família da moça, ia deixar a moça ir assim, sem mais nem menos, sem saber o que estava acontecendo? Talvez iam levar ela para escrava. Você acha que ia deixar? Nunca! Então ele começa a contar. Sara, mulher do meu senhor, já na velhice deu um filho que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Sabe quem que é o herdeiro de tudo que o pai possui? É Jesus. O Isaac é um símbolo de Jesus, é um tipo de Jesus. Então ele é o herdeiro. E o meu senhor me fez jurar, dizendo que eu não tomaria mulher para o seu filho, dentre as cananeias, o povo no qual eu vivo. E aí ele disse mais, mas irá a minha família, a família do meu pai, e ao meu próprio clã, e vai buscar lá uma mulher para o meu filho. E aí então começa a ficar claras as coisas, começa a ficar claro qual é a missão. Ok? Mas sabe, o cumprimento da missão depende da fidelidade, ela é uma marca da fidelidade. Quando falta essa marca, não há sucesso. Vai e não faz nada, não acontece nada, falta de sucesso. Então eu perguntei ao meu senhor, mas e se a mulher não quiser vir comigo? O que eu vou fazer? Porque pode ser que não queira. E ele me respondeu, o Senhor a quem eu tenho enviado, a quem eu tenho servido, enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão. Sabe o que ele está dizendo? Gente, eu não estou aqui na carne. Eu estou aqui primeiro enviado pelo meu Senhor, eu sou servo, sou obediente. Segundo, eu estou aqui e tem um anjo na minha frente. Terceiro, eu orei, eu fiz uma oração quase que impossível, a moça se revelou, Deus revelou o mistério, eu fiquei conhecendo a moça, e então vocês fiquem sabendo que isso é um negócio de Deus. Eu estou envolvido no negócio de Deus. Irmão, no que você está envolvido? Não interessa no que você está envolvido. Tudo que você tiver envolvido, seja o que for, tem que ser um negócio de Deus. Eu estou trabalhando na construção. Amém? Não tem nenhum problema, mas esse tem que ser um negócio de Deus. E vai ser um negócio de Deus se você fizer ele ser um negócio de Deus. Não tem problema. Não tem problema. Então, para que traga a mulher para o meu filho, para o meu próprio clã, da minha família, do meu pai. Vamos para o próximo. Quando eu chegar aos meus parentes, você estará livre de juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre de juramento. Agora presta atenção, o servo não conhecia ninguém. Ele não sabia se a Rebeca era da família. Ele não podia saber, não tinha como. Então ele está debaixo da soberania de Deus. Ele está debaixo da ação de Deus, do poder de Deus. Essa é a marca. Hoje, quando eu cheguei à fonte, eu disse, olha aí, ele está contando a história. Ele disse, Senhor Deus de Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão que fui incumbido. E veja o que ele diz. Aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier a tirar a água, e eu lhe disser, por favor, dá-me de beber um pouco do teu cântaro. E ela me respondeu, bebe, também darei água aos teus camelos. E essa seja a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Ele está contando, veja que testemunho tremendo que ele está dando. Ele está dizendo, olha, a moça aqui não vai entrar num barco furado, não. Ela vai entrar num lugar em que se teme a Deus e que se anda em conformidade com a soberania de Deus, com a vontade de Deus. É para lá que eu estou levando essa moça. E mais, eu não estou levando ela para ser uma pobrezinha de uma... Maria vai com as outras lá. Lá ela vai ser senhora. Ela vai ser esposa do herdeiro de todas as coisas do Pai. Uau! Entenderam? Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou a água, ele disse, por favor, dá-me de beber. E aí vem o resto da resposta, que você já sabe.
Ela baixou o cântaro, deu de beber aos camelos, e ele ficou olhando. Será que não estou enganado? Não, não estou enganado. Eu estou vendo que essa garota é. Depois lhe perguntei de quem é filha. Só depois ele foi saber. Gente, muitas vezes nós sabemos antes, e daí a gente fica comprometido com o que já sabe. A melhor coisa é andar no escuro, saber depois. Porque depois que Deus der o sinal, aí você vai saber quem é. Mas você vai saber se o sinal é de Deus, se for quem você procura. Esse é o cheque do sinal que Deus dá para você. Quando você faz um voto com o Senhor, quando você pede um sinal a Deus, você tem que checar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o demônio se transforma até em anjo de luz para enganar alguns. Ele pode fazer uma trampa lá para tentar te enganar. Então você tem que fazer um cheque no sinal. Então Rebeca, eu perguntei para ela então, estava olhando, a moça tem as características? Tem. Quem é você? Eu sou filha de Betuel, filha de Naor, filho de Milca. Aí, o que ela fez? Ele falou, é a garota. Checou o sinal. Vai no seu camelo, tira o quê? Pendentes, aqueles que põem assim sobre a cabeça e descem no nariz, ponha pendentes em seu nariz e pulseiras nos seus braços. E pode saber que não era bijuteria. Era coisa que espelhava a grandeza do seu Senhor. Entendeu? Era coisa tremenda. E de repente, a moça olha e diz, mas o que está passando? O que acontece aqui? Ela não sabe de nada. Mas ela acabou de entrar no propósito de Deus. Amados, infelizmente, eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, eu teria escolhido uma esposa para os meus Isaques e um esposo para a minha Rebeca. Então, meus filhos não acertaram muito. Eu estou assumindo perante vocês a minha culpa. Se eu tivesse feito, soubesse disso que eu sei agora, e tivesse feito o que a Bíblia diz para fazer, eu teria lançado meus filhos para o alvo. E Deus nunca erra o alvo. A falha é minha. E se você for honesto com você mesmo, e você também estiver na mesma situação que eu estou, você vai reconhecer sua falha. Não adianta, vai querer enganar quem? Mais uma coisa. Se você tem os seus filhos ainda, que não estão casados, não entrega o seu filho sem um sinal de Deus. Não entrega a sua filha sem um sinal de Deus. Aí está tudo. Aí está a história. Por que você acha que Deus deixou essa história? Para falar da fidelidade. Seja fiel a Deus. Deixe em você aparecer as marcas. Primeiro, opere baseado no poder de Deus. E sabe, você é autoridade. Se você disser, Senhor, amarra esse tipinho aí que está tentando chegar perto da minha filha. Ata esse negócio, manda longe. Vai mandar mesmo. Esse rapazinho que está vindo por aí, se não é teu. Agora, que Deus abençoe os teus filhos, que sejam bem criados, como foi a minha. Que quando chegou o galinho aqui perto dela, ela falou, esse não. É incrédulo, não caso com você, nem namoro com você. Veja o padrão. E eu era, e ela estava certíssima. E aí então ela pediu um sinal. E aí Deus deu um sinal. E quando Deus fala, fala. É por isso que ainda eu estou com o meu casamento de pé, porque se não fosse de Deus já tinha ido muitos anos para fora. Você está entendendo? Eu estou sendo honesto com você, faz isso. Educa seu filho para ser como o Anice foi. Ah, não, ainda há tempo. A gente aqui que tem filhos pequenos, outros ainda nem tem, vão ter. Então aprenda a lição. Então as marcas da fidelidade. Opera baseado no poder, confia na soberania, procure entender o mistério de Deus. O que Deus está fazendo? Compartilhe o mistério de Deus com todos. Compartilha com todos. Então ele vem e compartilha. Vamos voltar lá para o texto, nós estávamos no 46, 48. Então quando eu vi que era a moça, pus o pendente na mão dela.
Gente, tudo isso é parte do sinal. Olha aqui para mim, por favor. Você pensa que uma moça séria ia aceitar um que não conhece pondo um pendente no seu nariz? Pondo uma pulseira na sua mão? Nunca! Se não fosse Deus. Isso era um milagre acontecendo. Então, quando ele perguntou quem é, aí ela conta, eu sou filha de tá. Aí o que acontece? Ele se curva e adora o Senhor. Isso é marca de fidelidade. Quando o Senhor faz com você, te leva você na vitória, você devolve ao Senhor, você reconhece a Ele no seu caminho. Você não segura para você. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma unção aqui. Deus está falando com você hoje. Então eu curvei e adorei ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que também era o Deus dele, que me guiou pelo caminho certo para buscar ao filho dele, a neta do irmão do meu Senhor. Quem era Rebeca? Neta do irmão de Abraão. Está escrito aí. Agora, presta atenção. Eu fiz toda a minha parte. Eu orei, eu pus um sinal, eu vi o sinal, prestei atenção no sinal. Agora, se quiserem mostrar o quê? Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Vamos lá. Diga de novo. Fidelidade. Porque eles poderiam não querer deixar ir. E Deus tinha dito, não leva o moço para lá não. De jeito nenhum. O Senhor já nos tirou. A herança dele está aqui. Não tira o meu filho da herança dele. Cuidado. Se você for lá no texto, quando o servo diz, então, se a moça não quiser vir, eu levo o teu filho. Ele diz, Abraão se levanta e diz, cuidado. De jeito nenhum. Não vou tirar o meu filho do lugar da herança. Agora, se quiser mostrar, então, me digam. Se não quiserem, digam também, para que eu decida o que eu vou fazer. Até aqui chegou a minha responsabilidade. Daqui em diante é com vocês. O que você vai querer que aconteça com a Rebeca? O que vocês querem para a vida dela? Eu contei a história toda, está tudo claro, não tem nada enrolado aqui, nem meia palavra dita. Agora é com vocês. Deus está falando com a sua Rebeca, irmão. Você tem uma filha chamada Rebeca. Até agora eu não pensei. Mas Deus me disse agora, estou falando com a Rebeca. A sua Rebeca é separada. Faça isso. Se ajoelhe e diga, Senhor, vai chegar um homem para minha filha. Deus está falando com você. E Deus já tem preparado. Não é tremendo isso? Me diga o que vocês querem fazer então. Ok? Compartilha, mas agora está na mão de você. Vamos voltar para o nosso segundo ponto. Terminamos o primeiro ponto. Ok? Segundo ponto, a fidelidade segundo Deus. A fidelidade produz caráter segundo Deus. Primeiro, a fidelidade tem marcas. E aí ela produz caráter. Ok? As 4 marcas da fidelidade. Eu achei mais de 4 marcas quando estava orando e lendo esse texto. Mas eu separei as 4 que eu achei que Deus queria falar com vocês e estava falando mais fortemente comigo. Tem mais. Então fidelidade opera baseada no poder. Fidelidade é confiar na soberania. Fidelidade é entender os mistérios de Deus. Fidelidade é compartilhar o mistério de Deus com todos. E agora vem a fidelidade produz caráter segundo Deus. Esse é o resultado da fidelidade. Primeiro é como fidelidade opera. Agora é o resultado da fidelidade. Veja o versículo 1 e 2. Versículo 1, primeira parte, e 2, segunda parte. Versículo 1 e 2
do livro de Gênesis 24. Presta atenção aí. Abraão já era de idade avançada e o Senhor em tudo abençoado. Espera aí, irmãos. O Senhor tem todo o direito de fazer o que Ele quer. Isso não estava na minha mente, nem escrito aqui. Como é que você vai chegar quando você chegar no fim da sua vida? Na idade do Abraão. Vai poder dizer isso para você? Na idade da Sara. Abraão já era velho, em idade avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele diz, mas como é que eu vou saber se o Senhor me abençoa em tudo? Como? A bênção tua já foi paga, Jesus já morreu. O que está dizendo, na verdade, esse texto, é que o Senhor abençoou Abraão em tudo e ele tomou posse. É isso que esse texto quer dizer. Você já está abençoado em tudo. Agora, se vai tomar posse, já é outra conversa. Ok? Então veja bem, o Senhor abençoou Abraão em tudo. Versículo 2, a metade do versículo. Disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo o que tinha. Servos fiéis são feitos por Deus. São burilados. Servos fiéis, sabe quem são os servos fiéis? São barros que Deus tomou e fez um vaso novo. Servos fiéis, era gente que não conhecia o Senhor, com natureza pecaminosa, nascido fora das coisas de Deus. O Senhor pegou o barro e fez de novo. Servos fiéis são construídos. Agora, veja, às vezes o barro, ele se torna rebelde na mão do Senhor. Barro somos nós. Vocês sabem que texto eu estou falando, né? Aquele texto que Deus disse para o profeta, vá na casa do oleiro. E o oleiro estava trabalhando, o vaso quebrou, ele pegou, fez outro vaso. E Deus disse, assim vocês são na minha mão. Amém? Deus quer fazer novo. Então, a fidelidade produz caráter. Servos fiéis são feitos por Deus. Sabe quanto tempo demorou para o Abraão ter esse servo? Muito tempo. Porque o trabalho do Senhor não é tão rápido às vezes como a gente quer. Vamos para o nosso PowerPoint. Servos fiéis estão prontos para sofrer por Deus e pelos outros. Versículo 9 e 10. Servos fiéis estão prontos para sofrer pelo Senhor e pelos outros. Agora veja a história desse servo do Senhor. Versículo 9 e versículo 10. Ok? Está lá, ó. Servos fiéis estão prontos para sofrer pelo Senhor e pelos outros. Vamos lá na Bíblia? Versículo 9 e 10. Veja o que diz. Versículo 9 e 10. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Agora, amados, que palavra? Você vai para uma terra, o servo não conhecia. Você vai buscar uma moça, quem será a moça? O que eu vou fazer? O servo teve que sair do lugar de conforto, da zona de conforto. Eu quero dizer para você, você não pode ser esse servo. Você fica na zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Porque o servo fiel, amados, é feito por Deus, caráter produzido por Deus. Está pronto a sofrer pelo seu Senhor. Imagine uma viagem de quantos dias? Você está pensando que era perto? Num jumento, num camelo. Levando coisas. Perigo para enfrentar. Quantos ladrões tinham pelos caminhos? Ir para um lugar desconhecido. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma característica. Servos fiéis estão prontos para sofrer pelo seu Senhor. Esse servo teve que colocar a vida dele em jogo, sofrer pelo seu Senhor. Servos fiéis são altruístas, versículo 3 a 8. Vamos lá, versículo 3 até o 8. Servos fiéis são altruístas. O que é uma pessoa altruísta? É aquela que deseja o melhor, que crê no melhor. Não é uma pessoa que está com a sua mente programada negativamente. Uma pessoa altruísta não é negativista. Fala comigo, Senhor. Eu sou muito disso. Negativo.
Servo altruísta está preparado para pensar o melhor, para sair ao alcance do melhor. Ok? Vamos ver o versículo 3, que nós estamos aí. Versículo 3 até o 8. Vamos ler o 3. E jure pelo Senhor dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo. Aqui não vai tentar fazer a coisa de maneira fácil. Amados, fala para mim, não é isso que nós tentamos fazer? O mais fácil. Mas irá a minha terra, e entre os meus, mas quem são os teus? Não conheço essa casa, não conheço a família, não conheço a tua terra, nem sei onde é. Buscará entre meus parentes uma mulher, mas como é que... Ok, vai para frente, 5. Ele perguntou, o servo, se a mulher não quiser vir, leva o teu filho. Não, ele diz, 5, versículo 6, aliás. Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. Gente, presta atenção, fica no versículo lá anterior. Presta atenção, amado. Será que nós não estamos voltando da onde a gente saiu? Essa é a minha grande preocupação da minha vida. Eu não sou dos que voltam para trás. Eu já saí de um lugar. E quando falo um lugar, não estou falando Brasil. Estou falando de um lugar espiritual, uma posição espiritual. Eu já passei por coisas, não vou andar para trás. Mas sabe? Às vezes as circunstâncias, até mesmo pessoas querem fazer a gente andar para trás. Cuidado! Não deixe o meu filho voltar para onde saiu. Não volte da onde você já passou. O reino de Deus é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais a ser dia perfeito. Não tem retrocesso no reino. E a Bíblia diz, se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Não temos retrocesso. Então cuidado. Próximo versículo. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento a minha descendência que daria essa terra, e enviará o seu anjo. E aí o servo deve ter pensado assim, se ele fosse talvez como eu, como você, ele poderia ter pensado assim, mas agora sim, como é que eu vou saber que anjo, anjo, que negócio é esse? Anjo vai na minha frente, diante, para que de lá traga uma mulher, um anjo. Mas ele era um servo fiel, caráter tratado, conhecia Deus, conhecia o Deus do seu Senhor, era altruísta. Vai no versículo 8. Esse é o último desse texto. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do teu juramento, mas não leve o meu filho para lá nunca. Se Deus prometeu, Ele fará. Se Ele prometeu, é certo que Ele fará. Você não volta atrás. Você fica livre se o Senhor não fizer. Está dando para entender? Então, é altruísta. A última coisa, os servos fiéis são humildes. Versículo 2 a 4. Volta para o versículo 2 a 4. Humildade. Você não pode ser um servo fiel sem humildade. Disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa que você vai jurar. Espera aí. Me conta aí primeiro, antes de pôr a mão. Eu vou jurar pelo que não sei. Não. Presta atenção. Ele é humilde. O seu Senhor está dizendo. Você vai jurar. Ele falou, ok. É a tua palavra, eu vou jurar. Eu te conheço, você anda com Deus. Eu conheço como é a sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida. Então ele põe a mão. Ele é humilde. Ele é humilde. Vamos para frente, versículo 3. E jure pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não buscará filho. Jure. Veja a humildade. Eu vou jurar por isso. Você vai fazer o juramento do teu Senhor, o teu juramento. Você vai fazer a missão do teu Senhor, a tua missão. A missão de Abraão era se tornar uma grande nação, na qual o Senhor traria Jesus, o Filho, naquela descendência.
Você já entendeu isso? Então temos que ter humildade para isso. A humildade é uma coisa de caráter. Amém? E finalmente vamos para a nossa conclusão. Já está na hora, né? Aliás, passamos, mas hoje foi diferente. A nossa conclusão é essa: fidelidade. Vamos ler todos juntos. Vamos lá, fala alto, mas tem que ser bem alto. Vamos lá? Fidelidade nos mantém focados na vontade do nosso Senhor. Enquanto somos fiéis, Deus manifesta o seu poder e realiza sua perfeita vontade através de nós. Oh! Se formos fiéis, tem duas coisas que acontecem. Vamos ficar focados na vontade do Senhor. Deixa eu perguntar para você: quão focado você está na vontade do Senhor? Você está querendo construir o reino de Deus ou o seu reino? Você tem direito perante o Senhor de fazer a oração do Pai Nosso: venha o teu reino. É uma pergunta séria. Você está focado no reino? Você está focado? Eu estou focado em desfrutar. Pastor, só tenho uma vida, eu tenho que desfrutar a minha vida. Ok. Agora, se desfrutar a sua vida tira você do foco, para de desfrutar a sua vida. Continua no foco. Porque sabe, a tua vida aqui vai ser 80, 100, no máximo 100 e pouco. Mas você está indo para uma eternidade, meu irmão. Eternidade, nunca mais terá fim. Vai trocar a eternidade por um pouco? Vai trocar a sua herança por um prato de lentilha, como fez Esaú, que era profano, diz a Bíblia. Para pensar se você não está profanando. Porque isso é profanação. Profanação, você tirar o foco do Senhor. Tirar os teus olhos do foco. Isso é profanação. Deus realiza, manifesta o seu poder. Realiza a perfeita boa vontade dele. Amém? Terminamos com as 3 perguntas, como sempre. Ok? Porque temos que meditar nisso. Quais são as marcas da fidelidade que podem ser vistas na minha vida? Nós demos 4 marcas. Quais delas podem ser vistas na minha vida? Pastor. Então, amados, não é muito tarde. Se volta ao Senhor, se dobra. Quais as qualidades de caráter que a fidelidade já produziu em mim? Nós demos aqui 4 qualidades de caráter. Ok? E a terceira pergunta, numa escala de 0 a 10. Como é que eu estou em relação às marcas do caráter e os resultados da fidelidade? O resultado da fidelidade é o seguinte: o Senhor está fazendo por intermédio de você a vontade perfeita, agradável dele, poderosa. Como é que está de 0 a 10? Essa vontade na tua vida. O Senhor está produzindo um caráter em você. Numa escala de 0 a 10, como é que está o teu caráter?